O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que estima arrecadar 8 bilhões de reais com a tributação de plataformas de varejo internacional que driblam a regra da Receita Federal. Para o ministro, essas empresas não podem fazer concorrência, que ele considera desleal, com quem está pagando impostos aqui no país. Varejistas digitais como AliExpress, Shein ou a famosa Shein e Shopee abocanharam parte significativa do mercado com produtos mais baratos. Em nota, a Shein disse cumprir as leis e regulamentos do Brasil. Fala galera, beleza? Canal BR News Importação com mais um vídeo para vocês. Desde já agradeço a sua presença aqui no canal assistindo nossos vídeos. Você já assistiu a introdução desse vídeo aqui, onde a mídia já declara, a atuação do governo na Receita Federal e dessa forma mudando as características da importação pra gente aqui, a importação que a gente chama de importação econômica, Quando você faz uma importação simples, uma importação para você seria econômica, e quando você faz uma importação para revenda seria uma importação comercial. O que acontece é o seguinte: o governo atual está realmente mexendo na importação, já tem o aval em cima da Receita Federal e a Receita Federal está sim brecando seus produtos na entrada no Brasil. Eu queria deixar bem claro aqui que alguns produtos estão passando sim, até passando sem taxa, que nem celulares, placa de vídeo, placa-mães, Porque a gente tem que considerar, dentro da Receita Federal, o fator humano. Os agentes que trabalham lá são fator humano, eles também têm sentimentos, eles também raciocinam e eles também têm as suas preferências. Deixar bem claro aqui, as suas preferências. Nem todo mundo que trabalha na Receita Federal concorda com o que o governo está fazendo, ok? Então o que acontece? Se eu estivesse trabalhando lá, eu ia passar o máximo do que entra tranquilamente, porque eu sei que as pessoas não têm condições de comprar os produtos aqui no Brasil e buscam alternativas diferentes, que é comprar lá fora. Os produtos lá fora são mais baratos, Então, dessa forma, alguns fiscais estão realizando sonhos, ok? E não só agora o governo quer taxar toda a importação que entra, como vocês viram no início desse vídeo, também o Lula aumentou as taxas dos Correios. O Lula aumentou as taxas dos Correios. Eu queria deixar para vocês agora uma print aqui em cima, aqui, ó. Vou deixar desse ladinho aqui, uma printzinha que em 2021, 2022, os Correios foi uma das empresas no Brasil, que mais arrecadaram dinheiro. Por quê? Porque o aumento de importação foi muito grande. Devido à pandemia, muitas pessoas que não tinham o hábito de comprar produtos importados começaram a importar. As pessoas ficaram confinadas dentro da sua casa, com a quarentena, e começaram a comprar produtos lá fora. E isto sim fez que existe uma grande quantidade de produtos dando entrada no Brasil, em torno de 95 milhões de produtos todo mês pela importação econômica, que é a importação que a gente faz de comprar um celular, um relógio, uma camiseta, um boné, uma placa de vídeo, uma placa-mãe que você compra na sua casa. Existe uma taxa de 100 dólares que era permitido para você comprar, que foi reduzida para 50 dólares, que seria a taxa isenta de qualquer tributo pela Receita Federal, que você pode comprar, que hoje dá em torno de 250 reais, mais ou menos. Vamos botar 2,50 dólares, que não é isso, dá 225 reais, que você pode comprar lá fora e não será taxado, você estava livre de impostos, Mas o governo fez isso, o governo Lula fez isso. Tanto, vão colocar impostos, em toda a importação que vai entrar. Eles ainda estão estudando esse tipo de tributo que vão colocar, dentro da importação que a gente fala econômica. E também o Lula aumentou agora na última quarta-feira em 5,5 as taxas do correio no Brasil. Então tudo está ficando mais caro. Energia elétrica também, vamos botar. Eu sei que aqui é um canal de importação, falamos de importação, mas também aumentou o custo da energia elétrica. Então, a gente está passando por um momento turbulento, Infelizmente, muita gente não tem noção do que está acontecendo. Está passando bastante coisa no correio, sim. Ontem eu fiz um vídeo falando que não está passando nada, mas assim, você tem que entender que não está passando nada perto do que passava, não está passando nada, porque 75% dos produtos que dão entrada no Brasil estão sendo brecados. Tem canal grande aí, eu não vou falar de canal pequeno, vou falar de canal grande, com 125 mil inscritos, que o cara importa celular, Eu vou deixar até o link nesse vídeo aqui para vocês assistir na descrição desse vídeo, para ver que eu não estou falando mentira, que eu não estou aqui para mentir para ninguém. O cara importa celular, faz review de celulares, canal grande, eu não estou falando de canal de 20 mil inscritos, 22 mil inscritos. Estou falando de canal que tem respeito, canal que importa há anos,
que tem atividade, que sempre está comprando. Porque o cara, para falar de importação, ele tem que estar na atividade da importação. Não adianta ele só ficar vendo o que acontece na importação e passar para vocês. Você tem que sentir na pele. A importação você tem que sentir na pele. É o que eu sempre falo aqui no canal. Não adianta o cara importar um celular, uma placa de vídeo, uma camiseta, um tênis, um cinto, um boné e passar, e ele vir aqui no canal e falar: ah, você está falando mentira, está passando sim, está passando uma grande quantidade de produtos. Você, para sentir se está passando ou não está passando, ou você leia, a galera comenta aqui no canal, ou você importa. Porque se você importar tipo 50, 60 produtos por mês, você vai sentir o que passa e o que não passa. Então vou deixar o link desse canal, que o cara comprou um celular lá fora, pediram alguns dados para ele para poder concluir a liberação desse produto, a Receita Federal, né? Aí ele passou os dados, ficou feliz, aí foi liberado, aí tava lá: você tem que pagar uma taxa. Ele falou: porra, graças a Deus fui liberado, vou pagar a taxa, que geralmente é em torno de 160, 180 reais. Falou: pô, legal, vou liberar, vou pagar e vou receber o celular. Aí quando ele abriu, ele foi taxado em cima do que ele passou para a Receita Federal, de um celular de R$ 1.350 reais. Ele foi taxado em 60%, deu R$ 922 reais. E fora isso, a Receita Federal ainda deu uma multa no cara de 1.300 e poucos reais. Então deu 2.000 e poucos reais para ele poder sacar o celular. Então estão passando, só que os caras estão taxando. Produtos também passam sem custo, porque existe o fator humano. Existem fiscais da Receita Federal que não concordam com o que o governo vai fazer, que o governo está fazendo. Eu, por exemplo, se eu tivesse lá, passou o celular na minha mão, eu não teria por que travar o celular do cara. Tudo bem, eu tenho que trabalhar pelo governo, alguma coisa eu vou ter que apresentar. Mas eu deixaria passar uma grande quantidade de produtos, porque eu sei que aqueles produtos são de pessoas que estão buscando alternativa de comprar produtos lá fora, né? Não tem dinheiro para comprar no Brasil, ou até tem, estão tentando comprar lá fora para poder economizar, porque infelizmente no Brasil é tudo muito caro. Então existe o fator humano dentro da Receita Federal. Nem todos os fiscais da Receita Federal concordam com o que o governo está fazendo. Aumento das taxas do Correio, sendo que o Correio foi uma das empresas que mais arrecadaram dinheiro no Brasil nos últimos 3 anos, tá? Então não tem porquê tributar o Correio. Outra coisa, o Correio ia ser privatizado no antigo governo. Eu acredito que a privatização ajuda muito, porque uma única empresa trabalhando no monopólio, o que ela faz? Ela faz o que ela quer. Ela entrega no tempo que quer, paga no tempo que quer, cobra o que quer, porque é só ela que trabalha. Vamos dizer que só eu trabalho com essa empresa aqui, ó, com essa marca. E você precisa desse produto. O que acontece? Eu faço o que eu quero, eu cobro quanto eu quero. Você precisa, você vai pagar o que eu cobro. Agora, se tiver 2 empresas trabalhando no mesmo segmento, existe uma disputa de mercado. Existe uma concorrência de tempo de entrega, de preço, de qualidade de produto, de atenção. Então, a privatização é excelente no meu ponto de vista. Tem muita gente que não concorda. E o Lula retirou o sistema de privatização do Correio, que está aqui como vocês estão vendo. Tá ok, galera? Então, o vídeo de hoje é esse. Isso aqui é só para esclarecer para muita gente que não entende o que está acontecendo, né? Porque muita gente não entende. Tem muita gente que é assim, ó. Os caras podem errar o quanto for, que eles vão falar que o cara tá certo. Entendeu? A gente não tá falando do governo A nem do governo B. Se fosse outro governo fazendo a mesma coisa, eu estaria aqui falando para vocês que eu não estou satisfeito com essa situação e muitos de vocês não estão satisfeitos com essa situação. Muitos pais de família que estão aqui hoje assistindo esse vídeo trabalham com a pequena importação. O cara compra R$ 1.000 de peça lá fora, capinha de celular, relógios, boné, correntinhas de prata, coisas simples para poder sair mangueando na rua vendendo esses produtos para poder levar o pão todo dia. Essas pessoas estão prejudicadas. Detalhe, aumentando o tributo de importação lá fora, esse tributo também vai entrar para o grande comerciante, para os grandes importadores, os caras que compram atacado lá fora, porque eles também vão pagar taxas maiores. E automaticamente, um produto desse que custa R$10 na mão do grande importador, não para nós, ele vai pagar 15 e vai vender a 35 no Brasil. Então você vai ter custo maior em todos os tipos de produto. Tá ok? Esse é o canal BR News Importação. Se inscreva no nosso canal. Logo a gente volta com mais informações para vocês sobre esse momento. A gente tem que esperar esses 3 meses aí que eu falei para vocês no último vídeo. Porque só depois de 3 meses a gente vai sentir o que acontece no mercado, né, na importação, para poder passar com clareza o que está acontecendo no Brasil. Se a importação ainda vai ser viável, se não vai ser viável.